E aí, galera? Bom, vou falar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar a conexão. Se acabar a bateria, acabou. É assim, é assim que funciona. Acabou a bateria, acabou a live. Deixa eu tentar arrumar aqui. É isso. Pô, eu tava agora há pouco assistindo o Congresso Técnico Simpósio do Campeonato Brasileiro de Longa Distância que vai acontecer amanhã lá em Porto Seguro, organizado pela Confederação Brasileira de Triatlo, pela CBTRI. Estava assistindo e estava vendo o meu amigo Santiago Ascenso, triatleta profissional, dono de uma das maiores assessorias de triatlon do Brasil, reclamando um pouco, deixa eu puxar para cá, estava reclamando um pouco sobre o tratamento que vem sendo dado aos triatletas profissionais brasileiros nas competições que estão acontecendo por aí, né? Falando que há muito tempo deixou-se de acontecer um campeonato brasileiro oficial em função, principalmente, deu para se entender, em função principalmente do Ironman Brasil, que cobriu essa lacuna, né? E ele reclamando um pouco que a organização da prova do Ironman não dá o devido atendimento que os profissionais mereceriam, né? Receber, como atletas de elite mereceriam receber nas provas de longa distância e nas provas de triatlon. E aí eu fiz um comentário lá, eu falei, ó, Santiago, eu discordo do teu posicionamento, porque ele falou que quem perpetua o triatlon no Brasil são os profissionais, com todo o respeito que é devido para os amadores, essa coisa toda, que quem perpetua o esporte, o triatlon no Brasil, são os profissionais. E aí eu escrevi dizendo, olha, você está enganado, porque isso daí é estudado, né? O esporte ele se perpetua e ele cresce num determinado país quando existe uma referência. Sem referência, o esporte não avança. Qualquer esporte não avança. E com referências no Brasil já é difícil de avançar. Tá aí o Gustavo Kirten para a gente perceber que é uma verdade, né? Uma das maiores referências, e o esporte não avançou, o tênis. Por uma série de questões culturais do país, inclusive, um esporte caro, né? E o triatlon também é um esporte caro, mas mesmo assim o triatlon é um esporte que ele só se perpetua. Se perpetuar, a gente fala quando aparecerem talentos de verdade, né? Os talentos só aparecem quando eles têm ídolos a quem eles podem seguir, a quem eles podem venerar, né? Essa coisa toda. E aí, eu fiz um comentário lá, né, falando que eu discordava dele, porque fiz esse comentário, falei, olha, você está enganado. O esporte ele depende muito dos amadores, e os profissionais eles precisam dar resultados, eles precisam estar em evidência, né? E o que a gente vê hoje no triatlon principalmente, e já foi percebido em algumas provas, né? Na grande maioria das provas de triatlon, a gente que são promocionais principalmente, a gente não vê mais categoria profissional. A gente vê categoria de elite. Ou se você pegar os principais triatletas que correm, entre aspas, como profissionais no Brasil, todos têm assessoria esportiva. Guilherme Manocchio tem, o Franklin Silvestrin tem, o Luiz Odi tem, o Lucas Preto tem, o Santiago tem.
O Marcos Fernandes tem. A grande maioria dos triatletas, todos eles têm assessorias esportivas. Então eles não se dedicam mais a ser esportistas natos, profissionais e dependerem do triatlon para viver. Até porque a qualidade dele já caiu demais. Essa é a verdade. A gente não pode fugir da realidade. O Ironman Brasil recente que aconteceu aqui em maio mostrou isso. 4 profissionais apenas na frente dos amadores. E os amadores chegando ali, pertinho um dos outros. Chegando perto dos profissionais. No feminino, só a campeã foi abaixo de amadora. A profissional foi uma só. Depois vieram as amadoras. A menina do Nordeste, uma menina daqui de Santos, uma menina de Goiânia. Depois veio a segunda, depois veio a terceira profissional. No masculino a mesma coisa. Os caras se aproximando cada vez mais. Então a qualidade do profissional no Brasil, do triatlon, está caindo e muito. A ponto de não se poder exigir muita coisa. Evidentemente que os organizadores de prova já perceberam isso. Já perceberam que não se exige mais dedicação. O Ironman Brasil, se vierem 10 triatletas estrangeiros para cá, vai colocar um brasileiro. Quando muito, 2 no top 10. Os triatletas estrangeiros dão de goleada. Por uma série de fatores culturais, econômicos, a gente carece. Aí no meu comentário, o próprio Lucas Preto, que é um triatleta que já correu na elite há alguns anos, fez o comentário que eu estava enganado, porque eu fiz um comentário dizendo, olha, se você pegar 8 em cada 10 triatletas da geração dos anos 80 e 90, que estão na ativa até hoje, amadores, se você pedir para eles referências que eles tenham sobre o triatlon, eles vão falar Leandro Macedo e Alexandre Manzan. Eles não vão falar de nenhum triatleta atualmente. Aí o Lucas Preto entrou e fez o comentário lá, educadamente. A gente sempre diverge educadamente, isso é mais do que normal, é aceitável e normal. Falando que eu estava enganado, que estava errado, porque hoje tem Luísa Batista, tem o Miguel Hidalgo, ele citou alguns nomes ali que estão competindo de igual para igual no exterior, mas enganado está ele. Eu tenho muito carinho pelos triatletas, a gente tem que entender as dificuldades, as limitações que os triatletas têm de local para treinar, de estrutura para treinar, de estrutura de equipe, né? Os triatletas estrangeiros, eles têm médico, eles têm fisioterapeuta, eles têm centros de treinamento, eles têm condições de treinamento muito melhores que aqui no Brasil. O Brasil, fala, Narcisão, o Brasil se arrasta aí, né? Para formar talentos no triatlon. E aí a gente não pode tapar o sol na peneira para agradar e falar que esses atletas competem de igual para igual. Não, eles não competem de igual para igual. Eles são abnegados, eles são atletas que estão começando a competir bem no exterior. Mas se você pegar um start list de uma PTO, de uma ITU, das provas de longa distância, das provas de distância clássica, né? E mesmo a World League do triatlon que está acontecendo, talvez a Vitória Lopes seja a brasileira que está sendo um pouco mais bem sucedida, competindo lá entre as gringas, mas as brasileiras e os brasileiros estão longe de competir quando o start list tem os melhores na largada. Eles vão ficar lá para trás. E isso era muito diferente da época de Leandro Macedo e Alexandre Manzan. Eles ganhavam provas da ITU. O Leandro Macedo foi o primeiro campeão mundial da ITU. Tanto que eu disse, ele é uma referência até hoje. Esses triatletas hoje não são referência. Talvez seja referência para os atletas de hoje. Mas para os antigos não são. Por uma série de questões. Aí a gente pega, por exemplo, a mídia especializada americana. A mídia especializada americana não baba ovo de atleta. Ela faz o trabalho jornalístico que toda a mídia precisaria fazer. A mídia aqui não. A mídia aqui é festiva. A mídia aqui ela é festiva. Ela não quer saber
se houve vácuo numa prova, ela não quer saber se um triatleta trapaceou numa prova, ela faz festa, ela vai lá, ela filma, entrevista os triatletas, faz a matéria jornalística deles, mas sempre pontuando o lado festivo do triatlo, né? Recentemente, a Trisport precisou conversar com o Dr. Gerson Leite, um especialista em fisiologia que testa atletas em São Paulo, sobre doping. O cara chegou a falar, nossa, esse assunto que a gente não gosta de falar muito, é um assunto chato, sabe por quê? Porque se começarem a falar muito, a turminha aqui no Brasil, eles ficam magoadinhos, eles se incomodam muito. E a mídia nacional, Tri-Esporte, Tri-Magazine, o Flows da Ana Lídia, essa coisa toda, eles já se acostumaram a fazer festa, que é muito legal. É muito legal. Mas nos Estados Unidos, principalmente na Europa, a mídia ela é composta por jornalistas investigativos, jornalistas que mexem nas feridas, jornalistas que quando tem que falar alguma coisa, falam. Nós tivemos há 4 ou 5 anos atrás, uma triatleta que foi suspensa há 4 anos por uso de EPO, campeã do Ironman Brasil. Falaram 2 linhas dela e esqueceram, não falaram mais nada. Porque não querem se comprometer com as verdades. Eles não se comprometem com as verdades. E aí quando a gente vê esse tipo de publicação que nem a do Santiago, que eu acho muito legal, ele está certo. A organização das provas já não valoriza mais o triatleta profissional como deveria valorizar. Mas os caras também não se valorizam como deveriam ser valorizados. Eles não têm uma organização, eles não têm uma entidade, né? Que tenha um presidente, que tenha uma representatividade que lute pelos direitos deles. Não tem. Eles vão lá e batem na porta exigindo direitos assim, esporadicamente. Porque lá no Campeonato Brasileiro de Triatlon, que vai acontecer amanhã em Porto Seguro, num esforço conjunto de prefeitura, ICBTRI e governo do estado, eles conseguiram uma premiação legal, 60 mil reais, vai ser dividido entre os caras lá, masculino e feminino, conseguiram hospedagem gratuita, traslado, uma série de coisas para os atletas, né? Mas isso daí é raro de acontecer, e os caras continuam navegando nessa mentirinha, querendo passar a mão na cabeça. Não é falar mal, a gente não está falando mal, a gente está pontuando verdades. O atleta se sente melhor quando ele sabe que alguém está acompanhando a carreira dele e está querendo ver ele melhorar. E não está querendo enganar ele o tempo inteiro. Isso não é bom para o triatlo. Não é bom para o triatlo. E só queria pontuar isso, porque a gente precisa discutir esse tipo de coisa de vez em quando, para que o triatlon cresça, para que o esporte no Brasil cresça, para que se criem ídolos, para que as pessoas, crianças, jovens, descubram o triatlon, não quando tiverem 23, 24 anos, depois que já fizeram natação, depois que já fizeram atletismo e já não estão rendendo mais, aí vão para o triatlon, né? Descobrem o triatlon depois de velhos. Que eles conheçam o triatlon lá na base. Por quê? Porque eles têm um ídolo que está toda hora aparecendo na televisão, que está toda hora aparecendo nas manchetes, porque vem dando os resultados expressivos internacionais, e em função desses resultados eles vêm começando a criar uma geração de fãs. É assim que o esporte profissional e a massificação do esporte acontece. Não com a exigência barata. Exigência barata, o organizador de provas sabe o que ele quer? Ele quer dinheiro. Assim como o triatleta também quer dinheiro. Tanto que eu repito, os principais nomes hoje do triatlon profissional, todos eles vivem das suas assessorias esportivas. Não vivem do triatlon. E já estão começando a tomar pau dos amadores. Como é que os organizadores de provas vão bancar essa galera? O amador vai chegar, eu chego na frente do cara, tu dá hotel pro cara, tu dá traslado pro cara, tu dá start money pro cara, né, pra premiação para largar.
Ninguém mais faz isso. Vai lá no Havaí agora. Vai ver os principais triatletas, se eles estão juntos no mesmo hotel da prova, essa coisa. Então, nada. Cada um fica no seu canto, pago pelo seu patrocinador, para ele estar com o melhor equipamento, para ele estar com melhor equipe, no melhor lugar. Essa coisa toda. Cada um paga o seu. Tá? Então, as pessoas precisam criar mecanismos de profissionalização das coisas e não mendigar como se faz até hoje. Valeu, galera. Valeu, Narciso, Tadeu, Wilsinho, que apareceu por aí. Apareceu pouca gente, mas eu fiz a live porque eu vou colocar no meu canal, então eu fiz essa gravação e em breve tá lá no canal. Tchau, valeu!